por ter aceito o convite e por estar aqui, ok? Obrigada também. Partilhar comigo o seu tempo, ok? O que é para ti liderança feminina, na tua perspectiva? Não, liderança feminina, para mim, que sou uma mulher líder, é exatamente o posicionamento que a mulher tem que ter, não só no seu trabalho, mas também nos seus relacionamentos, família, amigos, e através dessa força que ela demonstra através do seu caráter, dos seus atos, ela construa relacionamentos sólidos, porque ninguém faz nada sozinho, né? E se você não se posiciona na sua vida, alguém vai se posicionar na sua vida por você. Então, e nós mulheres que fomos vistas, e aqui na Europa, que é território machista, como um instrumento sensível, sem força, que precisa de proteção, nós, mais do que todos no mundo, temos que ter esse posicionamento interior e exterior também. Para ti, como é que esse posicionamento precisa acontecer? De que forma é que ela precisa acontecer? Então, bem, precisa ser de forma estratégica, estruturada. Por quê? O que seria essa estratégia? Eu, para mim, sou psicóloga comportamental, que trabalhei durante 12 anos dentro de um centro cirúrgico e terapia intensiva. Eu acredito que tudo que você faz seguindo um protocolo, você não erra. As pessoas dizem, do jeito que você faz uma coisa, você deve fazer todas as coisas. Por quê? Se eu tenho um comportamento hoje e outro amanhã, você não vai saber quem eu sou. Aí você vai ter dúvida. Nossa, será que eu posso ser amiga da Maria? Ela é estranha. Ontem ela estava assim, hoje ela está assim. Por que isso? Então, as pessoas, às vezes, baixam muito a cabeça, não se impõem, principalmente nós mulheres, porque não queremos magoar, porque não queremos mostrar ser mais do que os homens. Só que eu acredito que não é assim que funciona. Eu sou uma mulher forte, eu sempre fui, porque eu fui criada desse jeito. Então, quando você tem no seu ambiente, porque o ambiente influencia demais, uma mulher forte do seu lado para você ter como exemplo, você vai começar a analisar o comportamento dela. E daí você inicia a criar o seu. Mas, assim, é muito difícil. Por quê? Porque você é uma mulher. Então, o seu não tem que ser não. Se você deu um não hoje, amanhã você tem que dar esse não também. Se faz sentido para você. Eu sou muito assim. Eu gosto muito de pontuar as coisas. Por quê? Quando você pontua as coisas, como eu falei, protocolos, é o checklist. 1, 2, 3, tem que ter o checklist da sua vida. Para você e para suas amizades. Você tem que olhar no espelho todo dia e dizer, nossa, você é linda, você é maravilhosa, você é poderosa, você é a melhor. Porque você tem que ser a melhor da sua vida. Porque senão alguém vai ser. Então o que você será? Entende? Então é pontuar. Hoje eu fiz isso, que foi positivo ou negativo para mim. Você começa a formar o seu caráter em cima das suas atitudes diárias e mostrar a elas para as pessoas. Não ter medo de impor o que você pensa, o que você aprendeu, perguntar, pedir ajuda, entende? Isso é fundamental. A maioria das mulheres, elas se calam, não dão opinião, não perguntam e se calam para ser aceitas, sabe? Eu não quero quantidade na minha vida, eu quero qualidade, porque tudo que tem dentro de mim é de verdade e quando eu faço é de coração. Hoje, na nossa sociedade, nós notamos muito a questão do feminismo e do machismo, que, na verdade, podem ser o mesmo. Só que fala de homem, fala de mulher, certo? Sim. Ok. Na tua perspectiva, dentro daquilo que nós vemos hoje, mulheres muito bem-sucedidas, mas emocionalmente, a parte dos relacionamentos, não está congruente com o desenvolvimento profissional. Qual é a tua opinião em relação àquilo que nós vemos hoje? Dentro dessa posição. Bem, como eu falei, eu trabalhei 12 anos dentro de um hospital. E uma particularidade disso é o seguinte: dentro do ambiente hospitalar, você está totalmente frágil. Então, quem trabalha ali realmente conhece o coração do ser humano.
Entende? Ali caem todas as máscaras, ainda mais no lugar cirúrgico, porque você entra no centro cirúrgico e você não sabe se você sai. Entende? Eu aprendi muita coisa, porque pessoas ensinam a pessoas. E levei para minha vida, que é o seguinte: o machismo e o feminino, e o feminismo é uma coisa assim que colocaram no mundo, assim, acredito que mulheres que foram abandonadas ou que não tiveram forças de impor suas ideias diante de seus homens, e os homens, por se sentirem ofendidos e rebaixados, humilhados por mulheres que chegaram ali e defenderam as suas ideias, colocaram uma barreira entre eles. Entende? Então, eu acredito que o que falta é a comunicação. Ok? É você sentar, você é meu marido, eu sou sua esposa, e conversar. Olha, eu tenho essa ideia aqui, o que você acha? Ao invés de eu ir lá e fazer sozinha. Isso. Entende? Então, o homem, ele se sente traído. O homem nasceu para nos proteger. Sim. Ponto final. Mas se a mulher não deixa que ele a proteja, então, entende? Então, do que ela vai reclamar se ela foi lá e tomou o lugar dele para fazer o papel dele? Então, eu fiz um estudo um tempo atrás, porque eu comecei a ver uma grande quantidade de homens se assumindo homossexuais, que antes não existia isso. Mas se você for realmente pesquisar na história o que aconteceu desde os tempos antigos, a mulher tomou o lugar do homem. Então o homem vê ali a mulher como uma mãe e fica feminino, se transforma. Vê o outro homem que está ali carente também, o homem é totalmente animal. O instinto sexual masculino é animal, é transar e só aquilo. Não tem a parte do amor é da mulher. Então às vezes ele faz aquilo ali, não sabe nem o que está fazendo, vai só no instinto. E quando chega para a mulher, é reprimido. Então a mulher reclamar porque eu não tenho um homem, e o homem reclamar porque eu não tenho uma mulher, porque exatamente o papel foi trocado. Por quê? Porque eles não conversam. Ok, mas na tua perspectiva, o que aconteceu para que houvesse essa troca ao longo da história? Então, nós mulheres, desde o período da Revolução Industrial, a gente nunca teve um posto, um local realmente na sociedade de trabalho. Então, a luta feminina aconteceu muito de mulheres sozinhas, mulheres que não tinham maridos, mulheres que não conseguiam se relacionar com homens. Então, elas começaram a se impor e lutar para ter lugar delas, porque elas queriam ser vistas. Entende? Isso eu tiro por mim. Eu quando cheguei eu vivo na Itália, como você sabe, quando cheguei na Itália, eu vi que ali é um país de homens. Aí eu pensei, como eu vou me impor em um país de homens e continuar a ser mulher? E ser vista, porém respeitada por eles, ao invés de tomar o lugar deles. Entende? Exatamente usando estratégia. Entende? Você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você tem força, você vê que você é poderosa, então você não tem medo de expor as suas ideias e desenvolver, porque como eu falei, o que falta hoje no mundo masculino e feminino é a comunicação. Muitas das vezes nós olhamos, eu pelo menos falo pela experiência que eu tenho a trabalhar com mulheres e com homens, mas pronto, vamos focar no público feminino. Okay. Que eu noto muitas vezes o que é que acontece. Apesar de haver essa comunicação, ela não é uma comunicação fluida, ou seja, ela é uma comunicação com muitas entraves, porque a pessoa quer falar, mas não quer ouvir, e o outro também quer fazer a mesma coisa e ficam os dois com as suas verdades. Isso porquê? Porque o feminismo e o machismo acabou por criar esse distanciamento. Porque o feminismo veio colocar em nós a ideia que nós temos que ser empoderadas, mas que é diferente de ser femininas, na verdade. Sim. Porque isso nos fez puxar o nosso lado masculino, sim, que também nós temos, sim, muito mais, e criou essa fragilidade no campo da parte do feminino, que é a nossa essência. Então essa parte.
Mas a pergunta que eu quero te fazer é, tendo em conta aquilo que hoje acontece na nossa sociedade, e tu falaste da tua própria experiência, ok? Chegando na Itália, o que é que tu fizeste para que tu conseguisses manter a tua parte feminina, ok? E conseguisses usar essa parte masculina quando fosse necessário, porque ela existe também. Claro. Exatamente. Uma coisa muito importante sobre essa parte feminina e masculina que existe em nós. Eu fiz um criativo para o Instagram uma vez e uma menina me respondeu: nossa, que voz de homem! Ai, parece um travesti. Aí eu falei: nossa, realmente minha voz também tem homem aqui, sabe por quê? Porque eu tenho metade do meu pai e metade da minha mãe. Então, todos nós temos um pedacinho do nosso genitor dentro de nós. E é essa força que as pessoas devem aprender a usar em conjunto. Não reprimir uma, não suprimir a outra. Tem que usar em conjunto. Então, o que foi que eu fiz para poder me destacar no mercado, né, prosperar na minha vida e ajudar outras pessoas a prosperarem também? Eu escutei. Eu não falei, eu escutei. Porque quando você tem uma escuta ativa, o que acontece? Você consegue montar estratégias para entrar nos pontos fracos. E aí você consegue se destacar de forma elegante, de forma educada, sem, passar por cima de erro de ninguém. Então foi assim que eu consegui me inserir ali, escutando. Bom, e agradeço pela partilha. Alguma coisa que tu gostarias de deixar para as mulheres que nos vão assistir, ok? De sugestão que mulheres que estão perdidas dentro desse mundo masculino e que de alguma forma perceberam que teriam que usar essencialmente essa energia para serem respeitadas? Porque o que tu estás aqui a transmitir e a partilhar connosco é exatamente o contrário. Eu tive que me posicionar em determinados momentos dentro dessa energia masculina, mas sem perder o meu feminino. Então eu gostaria que tu desses alguma sugestão ou fizeste alguma partilha que achas que vai ser útil para as mulheres que nos vão ouvir. Então, mulheres, antes de mais nada, cuidem de vocês. O nosso interior e o nosso exterior é muito forte para qualquer projeto que você venha a desenvolver. Então, a sua parte emocional e a sua parte visual, ela é a sua autoridade. Às vezes, quando você está diante de um desafio que te leva para trás, exatamente você olhar no espelho e você não gosta daquilo que você está vendo. Então, uma coisa muito importante, cuide de você, saiba quem você é, sua autoimagem, sua autoconfiança, porque através disso você vai conseguir alcançar qualquer objetivo. Lembre-se sempre, escutem muito mais do que vocês falem, por mais que você saiba demais do assunto. O problema das mulheres modernas hoje é exatamente não escutar os homens. Então, quando elas não escutam os homens, o que acontece? Elas ficam sozinhas. E o que adianta você ter um cargo enorme e você não ter uma família para você compartilhar? Entende? Porque é muito difícil você estar ativa sendo líder em um universo masculino, sendo que você consegue ter todos os dois. É só ter paciência, porque o que é seu sempre vai ser seu.